Muito bom dia, caro irmão, cara irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Tenhamos hoje uma excelente quinta-feira. Hoje celebramos com muita alegria Santa Inês, Virgem Marte, sua memória. A liturgia de hoje a igreja nos oferece. E também, não só a sua memória, o seu grande exemplo de vida. Hoje o evangelho será Marcos capítulo 3, do 7 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois haviam curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, nós estamos observando aqui o vigor pastoral de nosso Senhor. Jesus ia a todos os lugares. Jesus não deixou de ir em nenhum lugar na qual o seu tempo de vida entre nós, as cidades que ali existiam, mais distantes ou não de Jerusalém, ou um pouco ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, Jesus foi ali ser o pastor daquelas ovelhas que se sentiam sozinhas. E nós podemos ver aqui o que aconteceu em todas essas cidades. As multidões vinham até Jesus para ao menos ali tocá-lo. E para quê? Para ser curado. Nós observamos e continuamos observando que naquele tempo o sofrimento do povo pobre, humilde, de todas as cidades, ricas ou pobres, era imenso. E Jesus se coloca como este Senhor, este mestre e este pastor de uma forma completa para todos aqueles que o procuravam, que desejavam vir até ele. Jesus sabia que as pessoas, a princípio, queriam ser curadas, e ele as curava, claro, mas Jesus também as curava e depois, é claro, falava do reino de Deus a essas pessoas. As curava também da surdez espiritual, do cansaço espiritual do dia a dia que o sofrimento trazia, e lhes ensinava a palavra de salvação que ele veio trazer, o reino de Deus que ele veio estabelecer. Nós temos um fato curioso neste evangelho, Pois havia curado muita gente, e todos que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. As pessoas se comprimiam, queriam tocar Jesus de uma vez em grande quantidade, Até que ele pediu um pequeno barco para ficar um pouco afastado e fazer ali a sua missão, as curas e os ensinamentos, E eis que surge ali os espíritos impuros, Assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam. Os espíritos impuros reconheciam o poder de Cristo, a sua realeza, e principalmente a sua divindade. Por isso diz que caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Qual é o chamativo desta frase? O grande chamativo desta frase é justamente que temos que tomar cuidado. Não são os espíritos impuros, os demônios, que têm que reconhecer a Jesus como o Filho de Deus. Somos capazes de entender isso? Ou seja, não é o mal que tem que proclamar que Jesus é o Filho de Deus. Os espíritos impuros estavam dizendo isso.
E Jesus imediatamente, ali e severamente, os impede, os conjura para que isso não aconteça. E por que, meu irmão, minha irmã? Porque sou eu e você, os filhos de Deus, os batizados, as batizadas, que devemos reconhecer em Jesus o Filho de Deus por excelência, e não os demônios, e não os espíritos impuros. De nada serve para os demônios e os espíritos impuros reconhecerem a Jesus, dizerem em voz alta, se prostrarem nos pés de Jesus, né? Por quê? Porque somos nós, os filhos amados, os filhos resgatados, os filhos queridos, os batizados e batizadas. Sim, você e eu, meu irmão e minha irmã, que devemos proclamar e reconhecer todo dia a realeza, a força de salvação que o Cristo, o Filho de Deus, veio trazer para cada um de nós. E é claro, né? E é claro, este mesmo Cristo também expulsa do nosso ser, do nosso íntimo, tudo aquilo que é impuro, pois em nós é convidado, cada vez mais, pelo nosso batismo, a deixarmos o verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo, agir dentro de nós para justamente reconhecermos o Filho de Deus, que veio a este mundo, e proclamá-lo com toda a força, com toda a alegria, com toda a convicção às pessoas, e dizendo, né, do que fomos curados, proclamando a nossa fé a partir daquilo que Deus fez através, que Cristo fez através do seu poder dado por Deus a nós, a cada um de nós. É assim que devemos reconhecer a Jesus como o Filho de Deus verdadeiro, que nos salva, cura, nos orienta. Fica então, meu irmão, minha irmã, o convite então, para que cada um veja e cada um perceba que não está excluído. Veja, todos os povos das cidades, as pessoas iam e todos eram atendidos. Não se sinta excluído, muito pelo contrário, se sinta próximo daquele que é o meu e o seu Salvador, o meu e o seu Senhor, o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santa Inês Mártir, Virgem, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Santa Inês, serva fiel, que fez a vontade de Cristo, nos ensine e interceda por nós a também fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Amém.